É uma avançada do sul global, a demência do norte global. O mundo antigo é o ocidente. Boa noite, Brasil. Na verdade, aqui é boa tarde. São 8h30 e é tarde, porque o sol está brilhando lá fora. Nós estamos em São Petersburgo e o Fórum de São Petersburgo acabou há meia hora atrás, mais ou menos. Foi todo mundo embora, só sobrou eu aqui na mesa. Bom, os assuntos são extremamente sérios. Esse foi provavelmente o fórum mais importante, fora o fórum dos BRICS do ano passado em Kazan, porque a situação internacional e a nuvem negra que paira em cima do planeta, com a possibilidade de, inclusive, não uma conflagração nuclear, mas unilateralmente, o Império soltar uma arma nuclear tática no Irã. E eles estão dizendo isso abertamente. É extremamente sério. E bombas não nucleares e nucleares, evidentemente, foram um dos temas centrais discutidos em paralelo aqui no fórum. O fórum foi um fórum fundamentalmente geoeconômico, extremamente sério. O sul global inteiro representado. Tinha inúmeras delegações africanas, delegações do sul da Ásia, da Ásia Central, do sudeste da Ásia, pouco da América Latina, o que é uma pena. Mas o fato de a maioria absoluta do sul global estar representado e discutindo comércio, corredores de conectividade, reforma do sistema financeiro, tudo isso muito auspicioso. Por exemplo, ontem, um dos principais painéis foi um painel sobre a possibilidade de se reformar o sistema financeiro internacional. Muito interessante porque tinha russos, chineses, o nosso amigo Paulo Nogueira Batista do Brasil, que interviu online e foi provavelmente a melhor intervenção do painel inteiro, que o Paulo não mediu a sua análise por imperativos diplomáticos. Tinha, por exemplo, tinha gente do VTB, que é um dos principais bancos russos, que está na China há muito tempo e desafiando sanções, inclusive, mas a análise de uma das diretoras do VTB foi muito conservadora. Então, você ter um fórum como esse, onde está o sul global inteiro nas diversas mesas, discutindo possibilidades geoeconômicas, geopolíticas e de comércio entre todos eles, comércio nas suas próprias moedas, que esse é um tema central para todos, evidentemente. Ninguém estava falando em desdolarização per se, mas em todas as conversas, comércio cada vez mais nas suas próprias moedas. Entre Rússia e China, por exemplo, já é praticamente tudo em yuan e rublo. Tinha algumas situações absolutamente extraordinárias. Por exemplo, nós encontramos uma executiva de uma companhia chinesa de alta tecnologia que o ano passado ela ficou sabendo de Donetsk no Fórum de Vladivostok, no extremo leste da Rússia, o ano passado. Esse ano ela veio aqui para o Fórum de São Petersburgo, teve uma reunião com a liderança política do Donbass, especialmente de Donetsk, e ela está interessada em investir em Donetsk. E depois eu fui conversar com o número 2 da República Popular de Donetsk, e foi sensacional. Ele me disse que ele recebe praticamente todo dia não propostas definitivas, mas interesse de companhias chinesas que querem começar a investir em Donetsk e no Donbass. Ou seja, o futuro dessas novas regiões de Novorossiya na Rússia está assegurado com investimento estrangeiro, não só com investimento federal russo e empresas privadas, mas estrangeiro, especialmente dos chineses. Por exemplo, isso é algo que você não tem como saber, a não ser vindo aqui e conversando com os personagens principais, né? Teve um painel sensacional, lotado, de possibilidades de oportunidades de comércio Rússia e China. Tinha um monte de businessmen chineses, um monte de businessmen russos, a plateia lotada e todo mundo discutindo comércio.
Ou seja, quando você faz o contraste entre todas essas discussões extremamente realistas e com o pé na terra de businessmen aqui, com a demência pairando em cima de nós, que é tudo que a gente fica recebendo de fake news e de não notícias e de intimações vindas do Império em relação especialmente à entrada ou não, possivelmente a entrada na guerra de Israel contra o Irã, o contraste não poderia ser mais palpável e brutal entre a demência do norte global e o realismo impregnado no sul global inteiro, da África até o sudeste da Ásia e o centro da Ásia. Teve várias discussões, por exemplo, hoje teve um painel fundamental foi o último painel do dia antes da sessão plenária, que começou no meio da tarde. O nosso painel sobre fake news, com a participação da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a superstar Maria Zakharova, com nossa grande amiga, a ex-ministra das Relações Exteriores austríaca Karin Neissel, que dirige agora um think tank baseado aqui em São Petersburgo. E a gente falou não só de fake news e de como a indústria da mídia, nesses últimos 30 a 40 anos, foi migrando cada vez mais para uma bolha gigantesca de fake news do planeta inteiro, mas conversamos também sobre possibilidades de quebrar essa barreira ou esse domínio. Então a gente teve que analisar o papel da Big Tech americana, o fato de que a Big Tech agora está incorporada ao governo federal americano, especialmente via a Palantir, que é uma empresa extremamente complexa, com, eu diria, sobretons nazi-fascistas, de dominação absoluta, de controle de informação. Então, o que nós, independentes, ou nossas pequenas células independentes espalhadas pelo mundo, como a gente pode lutar contra tudo isso? Exemplos vieram desde administrações americanas, como fábricas de fake news, e eu propus o exemplo da Comissão Europeia de Bruxelas como uma máquina gigante de fake news. Parece que fez um certo sucesso. Bom, veja bem, vocês imaginem ter um fórum como esse, extremamente sofisticado, com alguns dos estandes absolutamente futuristas, como esse aqui atrás de nós. Tinha mais de 10 mil pessoas, pelo menos, alguns falaram até de 15 mil, do mundo inteiro, em discussões extremamente ricas e com falta de tempo. Painéis que duravam 1h30, extravasando já o tempo, a gente podia continuar e poderia ser 3, 4 horas, entende? Você sentia o interesse dos palestrantes em ir cada vez mais fundo, e da plateia também, vários deles totalmente lotados. Teve uma mesa redonda, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, discutindo business. Teve várias mesas com países individuais. Por exemplo, tinha uma mesa Rússia-Indonésia, tinha uma mesa Rússia-Vietnã, teve até uma mesa Rússia-França, porque tem businessmen franceses que não largaram o mercado russo, continuam aqui e querem continuar. E há muitas empresas europeias que querem voltar ao mercado russo, que é um mercado gigantesco. Então, mais uma vez, o contraste principal desse fórum é que ele aconteceu no meio de uma situação vulcânica em relações internacionais. Então, foi discutido a fundo possibilidades e caminhos para uma reforma do sistema internacional, de relações internacionais. Por exemplo, alguns dos melhores acadêmicos das melhores universidades russas, do MIGMO, da Moscow State University, estavam aqui. Um dos painéis por exemplo, uma das melhores intervenções do painel do Sistema Financeiro Internacional é do Andrei Shushentsov, que é
digamos, o mestre de relações internacionais do MGIMO. Na plenária hoje, ao lado, por exemplo, do presidente Prabowo da Indonésia, representando a força do sudeste da Ásia, estava um dos vice-presidentes chineses. Excelente. E se fosse para selecionar uma ou duas citações fundamentais, eu selecionaria duas coisas ditas pelo presidente Putin na plenária há uma hora atrás, mais ou menos. Isso vai ainda assentar internacionalmente. Ele falou sobre a Ucrânia na verdade, eles aventando a possibilidade de usar uma bomba suja contra a Rússia. Putin disse que seria um erro colossal, suas próprias palavras, e talvez seria o seu último erro, o que a gente pode interpretar facilmente o que isso significa. E a pergunta talvez fundamental, que todo mundo estava esperando que acontecesse, o mediador, que é um cara da Sky News Arabia, fez várias perguntas de praxe absolutamente óbvias, mas pelo menos essa era a pergunta que talvez o planeta inteiro estava querendo fazer para Vladimir Putin diretamente. Estamos caminhando para uma terceira guerra mundial. Putin respondeu, sim, eu estou preocupado, enfatizando estou, e nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo em relação às instalações nucleares do Irã. E ele deu mais uma vez um aviso indireto, sofisticado para os guerreiros de poltrona no Beltway, em Washington, Virginia, Maryland, em torno de Trump, dentro da administração Trump, fora, em torno. Pensem bem o que vocês vão fazer. E, entre outras coisas, ele também disse que ele tem garantias diretas, tanto de Trump quanto de Netanyahu, que nada vai acontecer aos técnicos russos de altíssimo nível que estão trabalhando na usina nuclear de Bushehr, no Irã. Vocês imaginam se há um ataque desses dementes sionistas e, diretamente ou indiretamente, você tem vítimas entre técnicos russos. É melhor não estar na pele dos sionistas em relação à resposta russa. Então, emergindo do fórum, algumas conclusões básicas. O trem-bala do Sul Global e dos BRICS, como sendo a maioria global que está traçando o caminho para o novo mundo, é inevitável. E o mundo antigo é o Ocidente. E quando você olha a geografia, o que é a Europa, fundamentalmente? A Europa é uma península do grande continente euroasiático a oeste. É um fragmento de território geologicamente acoplado à grande Eurásia. Aqui a gente está na grande Eurásia. Para vocês terem uma ideia, o presidente da Indonésia, que é um arquipélago no sudeste da Ásia, ele pronunciou várias vezes explicitamente o termo Eurásia. Ou seja, os indonésios que estão no... Segundo a velha doutrina ideológica americana, eles estão num limite marítimo da Eurásia. Não, eles se consideram praticamente como parte do centro também. E em termos de desenvolvimento da África do Sul, de países do Golfo Pérsico, do Irã, da Rússia, da China e da Indonésia, é a mesma coisa. É uma avançada do Sul Global. Então é muito legal você ver essas conexões e essa sincronia de análise entre líderes de diversas regiões do mundo que estão na Eurásia ou, no caso da África, acopladas à Eurásia. A gente pode falar da Afro-Eurásia, que é um conceito geopolítico a ser debatido cada vez mais. Afro-Eurásia, no fundo, é o mesmo continente, né? Bom, a gente poderia esperar que tudo que foi discutido aqui em profundidade seja uma anteprima, um prenúncio do que pode ser discutido nos BRICS no Rio
daqui a alguns dias apenas, né? Um pouco mais de uma semana. Todos nós esperamos que grande parte dessas discussões extravasem para a mesa dos BRICS. Ainda que não tenha decisões no Rio de Janeiro, digamos, espetaculares, mas lançar o caminho para os BRICS do ano que vem, que vai ser na África do Sul. Vai ter bastante tempo, porque provavelmente vai ser no fim do ano que vem na África do Sul. Então os BRICS vão ter 1 ano e meio para discutir em detalhes muita coisa que foi discutida aqui em detalhes por businessmen, diplomatas e líderes e gente de think tanks do mundo inteiro. Então esse talvez seja o extrato o suco concentrado do melhor desse fórum de São Petersburgo. E, evidentemente, né, a nuvem negra pairando em cima de nós o tempo todo. Nós não sabemos, esse fim de semana pode já ter uma demência extra do império conduzido pelo condutor de circo. Todo mundo preocupado, evidentemente. Mas, pelo menos nesses dias aqui, nesses 3 dias, o lado auspicioso de você ver que o Sul Global, todo mundo está conversando com todo mundo e que há um caminho que não seja guerras eternas, intimação e pressão sem parar em cima do Sul Global, e o Sul Global seja capaz de definir os destinos não só da maioria global, mas da maior parte do planeta. Muito obrigado a vocês todos, direto de São Petersburgo. A gente fecha hoje e vamos nos encontrar breve nos BRICS, no Rio de Janeiro. Tchau, tchau.